Oi, gente, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu me chamo Marcela, conhecida como Cela Silva, e sou a dona da casinha. Sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje, vamos começar as artes natalinas. Eu estou ansiosa para isso. Semana passada eu comprei já uns tecidos, então hoje eu vou começar a fazer as minhas capas de almofada e vou mostrar tudinho para vocês. Vamos lá, se animar, porque o Natal tá chegando e eu adoro. Antes disso, vou tomar um cafezinho, né? Compartilhar com vocês esse café que eu tô fazendo e pedir a vocês já de antemão que não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar o vídeo com aquelas pessoas que amam coisas de casinha e também adoram uma coisinha de Natal, uma fofurinha de Natal, porque eu já vou adiantando que são fofuras. E você que é novo por aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações para você receber as notificações dos próximos vídeos que virão. Tem algumas pessoas que não ativam o sininho e aí quando eu lanço um vídeo novo não consegue receber a notificação. Então, deixa seu sininho ativado, tá ok? Hoje meu café vai ser sem muitas delongas, então vou fazer ele na máquina, que é bem rapidinho e me facilita muito no dia a dia. Depois que eu comprei esse adaptador, gente, isso me facilitou muito, porque quando eu quero fazer um cafezinho único só para mim, é só eu colocar o meu pó ali no adaptador e coar meu café que sai bem rapidinho. Então, gente, vou começar a fazer as coisinhas e vou começar pelo caminho de mesa que eu vou usar essa é, esse caminho aqui que minha irmã fez pra mim. Ele tem 50 centímetros de largura, então vou fazer com 50 centímetros também, que eu achei que ficou perfeito assim, aqui no centro da mesa. Só que aí eu não vou deixar ela retinha assim, não. Aqui, como a minha mesa tem 1,90, eu vou fazer ela com esse caimento mesmo, porque aqui tem 2 metros. Eu acho que não é 1,90 essa mesa, não. Depois eu medir direitinho, eu acho que ela é um pouquinho menor que isso. Não sei se é 1,80 ou 1,70, não sei. Mas aí eu vou fazer, como tem 2 metros de tecido aqui, a não ser que o vendedor tenha cortado um pouquinho maior, né, pra mim. Aí eu vou fazer com esse tecido assim, e aqui eu vou botar um babadinho. Vou deixar um caimento com um babadinho aqui para ficar bem charmosa, bem bonita. Então, vou cortar com 50 de largura e o comprimento eu vou usar o tecido no todo, que é 2 metros. E vou fazer um babadinho de mais ou menos uns, não sei, talvez uns 20, 15 centímetros. Eu acho que vai ficar legal. Então, vamos lá. Agora eu vou cortar as tiras do babado com 22 centímetros, porque aí eu ganho 1 centímetro para fazer a bainha e a junção, e o restante vai ser só o babado, que eu não quero um babadão grandão não. Então, eu vou cortar aqui 22 centímetros. A vantagem do tecido listrado é que a gente consegue aproveitar a lista para poder fazer o corte, facilita muito. Vou aproveitar, vou fazer o corte das almofadas, que seria de zíper, só que como o comprimento aqui do tecido tá dando certinho para mim fazer uma almofada de sobrepor, então eu vou fazer o seguinte, vou cortar a almofada para mim, em vez de botar zíper, fazer ela de encaixe. E deu aqui, eu vou cortar também 42 centímetros, porque eu quero uma almofada de 40 por 40.
Então, gente, vamos lá que eu quero mostrar um negócio pra vocês. Eu tô tentando fazer um milagre com o tecidinho que eu tenho aqui. Olha que lindo que ele é. E aí, o que que eu tô querendo fazer com ele? Eu tô querendo não, já comecei. Eu cortei 3 almofadas aqui de sobreposição com ele, porque eu quero fazer um joguinho também, assim como eu fiz com aquele ali. Então, eu cortei 3 almofadas aqui, aquele mesmo processo. O tecido deu para mim cortar e fazer a sobreposição para não precisar botar zíper. Eu achei essa opção boa, eu até tenho zíper aí, mas eu achei essa posição boa, essa posição que eu tomei boa, porque esse tecido aí ia ficar sobrando um monte de pedacinho. Aí eu cortei as 3 almofadas para não ficar aquele monte de picotadinho. Eu fiz assim e aí sobrou esse pedacinho aqui pequenininho. E o que que eu quero fazer? Eu quero fazer um outro caminho de mesa aqui. Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar esse pedacinho aqui no centro, no meio. Ele vai ficar assim no meio. Vou colocar uma tira do vermelho aqui, outra tira do vermelho aqui. Vou completar aqui o tamanho para puxar um babadinho caindo aqui. Então, a ideia é essa. Se não der para fazer um babado, eu vou tentar colocar ele reto mesmo. Eu acho que vai ficar bonitinho. Ou então, uma passadeirinha que fique pelo menos no centro da mesa. Eu acho que vai ficar legal. Eu queria fazer um babado para poder ficar um conjuntinho harmonioso. Fazer um babado vermelho nas almofadas, que eu acho que vai combinar muito. E aí, eu tô aqui na peleja de tentar fazer esse tecido aqui render, porque é um tecido, ele é diferente, ele não é Oxford. E assim, eu tô tentando gastar esses tecidinhos que eu tenho aqui, para mim não ficar com um monte de picotezinho de tecido, entendeu? Então, a intenção aqui é essa, fazer um corte com 2 laterais vermelhas, uma pontinha para cá e outra para lá. Talvez eu faça só um centro aqui, ó, para poder ficar quadradinho aqui no meio, igual aquele que a minha irmã me deu. E aí eu deixo o restante do tecido para fazer os babados da almofada, porque eu acho que vai combinar mais, vai ficar harmônico aqui com aqui o jogo de a mesa, ó, o trilho de mesa e o jogo de almofada ali. Não repara a baguncinha não, gente, que é altas horas da noite eu tô aqui inventando moda de cortar tecido. Então, é isso aqui que eu tenho. Vamos ver o que que vai dar isso. E vamos lá com a melhor parte, que é costurar, para depois ver o resultado, gente. Na hora de cortar os tecidos é que a gente gasta um pouquinho a cabeça, mas na hora de passar na máquina é o que te deixa mais relaxado, e mais ainda quando você conclui e vê o resultado de como é que fica. Como eu já disse, eu não sou experiente em corte e costura, gente, eu sou enxerida mesmo. Então eu faço minhas costurices aqui, são para mim, para minha casa, para o meu uso. E aí eu faço do jeitinho que vai aparecendo as possibilidades para mim. Essa máquina aqui é uma máquina da minha mãe, que ela me deu há muitos anos atrás. E aí eu comecei a ver vídeo, minha mãe já costurava, mas eu era bem pequena, então eu não me recordo perfeitamente não. Mas aí minha irmã me passou umas dicas, eu vi alguns vídeos e aí eu vou fazendo minhas costurinhas. Então, gente, para fazer o babadinho que eu quero, eu centralizei o paninho. E aí, eu vou primeiro fazer o aqui do meio. Fazer aqui o do meio. Aí, vou ir alfinetando. Conforme o formato que eu quero. Aí, aqui, dou mais uma diminuída. Posso também já fazer um aqui do canto.
poder distribuir aqui no meio. Aqui eu vou distribuindo o bordadinho. Fazer a mesma coisa aqui e na outra ponta para poder concluir o paninho. Olha, gente, já fiz nos dois lados e agora eu vou passar a máquina assim, depois eu vou virar ele para bater, querendo fazer no zigue-zague assim, sabe? Vou fazer, eu acho que no zigue-zague, bem na beirinha. Agora eu vou tirar os alfinetes para virar ela, para dar uma batida nela. Eu teria a opção de colocar uma fita ou qualquer coisa nela, mas eu vou deixar ela só com esse tecido mesmo, entendeu? Aí agora eu vou fazer assim, vou botar no reto e vou costurar agora a linha reta para dar uma batidinha no babado. Olha que lindo que ficou esse babado, olha. Com uma graça, né? Eu amei esse babado. Prontinho, gente, já fiz o caminho de mesa. Agora vamos partir para as almofadas. Essa quantidade de tecido, gente, que eu comprei 2 metros, deram 4 almofadas, 4 capas, né? E o caminho de mesa, que é bem grandão. Eu vou depois medir, eu não medi o tamanho, mas depois eu vou medir o comprimento dele para poder falar para vocês quanto que deu. Agora eu vou começar a fazer as capas de almofada, que é só de encaixe, né? Sem zíper. Vou fazer a bainha para dentro, pro lado avesso do tecido, dos dois lados, nas duas pontas, ok? Para depois a gente fazer a dobra do encaixe das almofadas. Então vamos lá. Pronto, gente, já dobrei. Botei a parte de dobrar para dentro. A parte de dobrar eu deixei, porque na verdade a vantagem do tecido listrado é essa, que eu já sei aonde é a marca pela listrinha. Aí o listrado, essa parte da dobra ficou com 14 centímetros, porque eu dobrei e fiz a bainha aqui, mas no caso aqui seria 15, mas aí ficou com 14 centímetros. Se você quiser fazer com mais, se você quiser fazer tipo com 20 centímetros, você pode cortar com 22, em vez de que tenha essa quantidade com 15, tenha com 22 para você fazer. Aí eu vou jogar para cá, eu não tenho necessidade de botar os alfinetes. Mas aí você pode botar os alfinetes tudo certinho, tá bom, gente? Prontinho, gente. Já fiz os joguinhos xadrez. E agora vamos lá pro patchwork, que eu vou fazer. Olha, eu falando patchwork como se eu fosse uma experiente no assunto. Eu nunca fiz, gente, mas vamos lá. Na minha mente vai dar tudo certo. E se na minha mente tá falando que vai dar tudo certo, vai dar tudo certo.
Eu vou começar pela passadeira, por quê? Porque eu tô com um probleminha aqui. Comprei os kitzinhos de costura, só que a minha carretilha, as que eu comprei, tão enormes, tão grande aqui. Então eu só tenho essa filha única aqui que tá com linha branca. E essa linha branca aqui que tá na carretilha fica na parte de baixo da costura. E como é pra mim, eu vou fazer assim mesmo. Vai ficar escondidinho e eu não vou ver. E aí eu vou começar a fazer a costura aqui, as emendas das peças, que como eu tinha mostrado para vocês, essa é a central, essas duas são as laterais e essas daqui são as pontas. Então, na verdade, eu tenho que fazer bainha nela, bainha, na verdade, nessa daqui, no lado aqui, para depois acabar o contorno todo junto. Eu acho que vai ficar bem bonitinho. Vamos lá ver como é que isso aqui vai ficar. Então, gente, vou passar a costura aí para unir os pedacinhos que eu já tinha cortado. Mas depois que eu passar a costura e unir todos os pedacinhos, eu vou fazer conforme eu fiz o outro caminho de mesa. Vou dar uma batidinha, vou virar o tecido para poder dar uma batidinha nele, para poder as peças ficarem bem achatadinhas, bem uniformes. Tá aí, minha pecinha tá começando a ganhar forma, tá começando a ficar uma gracinha. Lembrando que eu tô trazendo passo a passo para vocês com muito carinho, para que vocês tenham ideia de como é que eu faço os meus paninhos. Aí eu já estou fazendo as tirinhas para botar em volta da almofada xadrez, que é essa xadrezinha vermelha, que é conjunto com essa última passadeira que eu acabei de fazer. Olha como é que ficou fininha as tirinhas, gente. Eu fiz um verdadeiro milagre aí. Eu consegui aproveitar todo aquele tecido que era bem pouquinho, mas eu queria muito fazer esse acabamento. Era o único que eu tinha aqui, então a gente vai improvisando, né? Pra poder ficar do jeitinho que a gente quer. Bom, gente, vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo aqui. Como essa daqui vai ser de transpassar também, eu peguei e fiz ela assim. Só que eu me esqueci que eu ia ter que colocar as fitinhas, né? O babadinho. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou medir aqui os 41 centímetros, que é 1 centímetro de espessura aqui para poder passar a costura, né? Então, eu vou tirar aqui, vou fazer o corte de 41 aqui, ferro também para facilitar, porque esse tecido aqui ele é bem escorregadio. Então vou fazer isso. Gente, essa tesoura é excelente. Muito, muito boa. Olha. Prontinho. Aí eu venho aqui, dobro pra dentro, faço mais ou menos uma marcação, porque eu vou passar o ferro aqui, nessa parte aqui, para poder ficar certinho, aonde vai entrar na hora de passar a costura, com alfinetar, para passar a costura do babado. Gente, vou mostrar pra vocês como é que eu tô fazendo o franzido. Já fiz de duas ali. E agora eu tô fazendo da última. Eu tô fazendo as dobras assim, ó. Opa! Tô fazendo as dobras assim. Dando um espacinho. E colocando o alfinete. E aí eu tô fazendo toda a volta, só que eu não tô concluindo até o final. Esse babado vai ser aquele de lateral, igualzinho aquelas bonitinhas que eu fiz, lembra? Então, aí como eu tinha pouquinha fita, como eu falei com vocês, eu peguei, passei os 40 centímetros até aqui, né?
E aí eu tô trazendo babado até aqui. Virei o lado da frente da almofada, tô passando o babado aqui, ó, assim, ó. E aí, quando eu passar a costura, vou colocar o outro pedacinho com a parte da frente virada pra dentro. Quando eu passar a costura aqui em volta, ela vai ficar com a parte da frente com babado. Só que a parte aqui da emenda aqui do encaixe vai ficar sem babado, até porque vai ficar para baixo, né? Aí não tem problema, porque como vocês viram, fiz um milagre com essas tirinhas que sobraram. E deu tudo certo. Agora eu vou terminar aqui de fazer esse encaixe para poder passar a máquina e concluir as almofadas. Então, gente, esse processo aí é um pouquinho enjoado de passar, fazer, né? Principalmente quando é bem pequenininho assim, mas o resultado vale muito a pena, gente. Cada minutinho que você passa ali botando alfinete, no final fica a coisa mais linda. Aí você coloca frente com frente, a parte da frente da almofada, frente com frente, com um babadinho virado para frente também. E aí você vai passando para passar a costura só na beiradinha. Aí depois, quando você desvirar a almofada, eu vou mostrar isso quando ela estiver pronta. Quando você desvirar a almofada, vai estar todo babadinho bonitinho assim. Olha, minhas peças ficaram prontas. Agora eu vou colocar aqui para vocês verem. Olha, fiz essa daqui de transpassar também, é de encaixe, ó. Ficaram ótimas, gente. Muito boas. E esse tecido aqui, eu não sei o nome, o xadrez, né? Mas ele parece tipo uma napa, sabe? Ele é um... Ó o barulhinho dele. Ele é tipo um nylon, tecido bem sintético ele. Ele não é igual ao gorgurinho. O gorgurinho eu já conheço. O gorgurinho ele tem mais algodão, sabe? E esse daqui eu fiz sem bainha, mas também foi de transpassar. Consegui aproveitar esse daqui, 2 metros dele, eu consegui fazer 4 almofadas, mais o caminho de mesa, que ficaram lindos demais. Olha, gente, que charme que ficou essas peças. E esse daqui era o pedacinho que eu tinha, eu nem medi, gente. Sinceramente, eu nem medi, que esse pedacinho aqui, eu tinha ele guardado já faz um tempo. E aí eu fiz essas capinhas, eu consegui fazer 3 capinhas. E sobrou esse filetinho que eu fiz o caminho de mesa. Então, vamos lá botar pra gente ver como é que vai ficar. Então, gente, essas almofadas desse tecido xadrez aí, ficaram 2 com 38 centímetros. Ficou bem justinha nas minhas almofadas, porque foi o tecido que sobrou, o que deu pra fazer, né? 2 delas ficaram com tamanho perfeito, que é 40 centímetros, e 2 delas ficaram mais justinha, que ficou com 38 centímetros, porque é o que sobrou, né? Eu poderia ter afinado mais o caminho de mesa, mas eu não queria botar ela aquela tirinha no meio, fazer ela bem fininha, não. Olha, gente, como ficou as capas de almofada. Como eu tinha falado, 2 ficaram menores, 2 tamanhos menores, aí eu preferi colocar nas poltronas, né? Porque são menorzinhas. Eu pretendo fazer capinhas temáticas, tipo desenho de pinheiro, ou fazer não sei, alguma coisa. Eu tô querendo inventar uma capinha temática para colocar em uma das poltronas. E olha que gracinha que ficou agora aqui. Ficou bem bonito, gente. Como é lindo essa estampa. Essa estampa é bem bonitona. Eu tive que coloquei aqui, comprei uma lâmpada, gente, de 30 watts para colocar aqui na sala, porque eu sempre acho que o vídeo fica meio escuro. E aí eu comprei essa de 30 watts para poder para poder ficar bom. Olha que bonitas. Não ficou bem tradicional? E aqui o centro de mesa, o caminho de mesa. Olha só a delicadeza, gente, disso. Eu amei o tipo de babado. Eu tô gostando muito de fazer esse babado sem franzir. Esse babado a gente vai fazendo na mão, né? Vai fazendo essas dobradurazinhas assim.
igual eu mostrei nas almofadinhas vermelhas. E aí fica essa gracinha aqui, ó. Ficou bonito o acabamento, eu sou meio fraca para acabamento, mas o acabamento ficou bem legal, ó. Olha que lindo que esse aqui ficou. Lindo demais, né? Coloquei ali o centro de mesa normal, mas óbvio no Natal eu vou botar o de Natal, mas é um tipo de tecido que eu posso usar o ano todo, não tem uma regra, tipo, vou usar só pro Natal, não. Ele vai ficar bonito no Natal, qualquer época do ano ele vai ficar bonito. Olha que lindo que ficou, gente. Eu amei. Agora vamos pro outro vermelho, que é o que eu mais gostei. Vamos lá. Olha que linda que ficou essas almofadas vermelhas, gente. Olha como eu expliquei sobre a parte de você virar de frente com frente na hora de passar os alfinetes, né? E olha que lindeza! Eu particularmente, eu acho muito mais bonita a almofada assim, com essa parte de baixo sem o babado, porque a parte de baixo do babado fica amassada mesmo, então quando a gente coloca assim, fica tão bonito. Aí as minhas almofadas agora assim de babado, eu vou deixar com essa parte de baixo sem, porque eu acho que fica muito mais bonita. Olha que lindas! O tecido poderia ter dado para fazer mais umas, deixa eu ver, umas 3 almofadas sobrando, né? Porque aí eu deixaria 2 para poder colocar lá no meu quarto. E aí eu vou ver se eu consigo encontrar, vou levar essa estampa para ver se eu consigo encontrar nas lojas, na Teciplast ou qualquer uma outra loja, para tentar fazer um joguinho pro quarto também. E olha, gente, como ficou. Ai, eu achei essa mais linda. Eu achei por causa da cor, né? Olha que linda que elas ficaram. Vou mostrar de pertinho para vocês verem que bonito que é esse tecido, esse xadrez. Ele tem várias cores, amarelo, branco, azul, vermelho, preto, mas é uma cor muito bonita, tradicional. Já coloquei ali um noelzinho para entrar no clima, só para fazer um cenário aqui, né, para poder tirar a foto da capa. E olha que lindo que ficou. Ali eu coloquei a verdinha, né, que já estava aqui no sofá, porque esse tecido só deu para fazer 3 capinhas. E aí eu coloquei a verdinha ali, que também ficou ótimo, combinou a beça muito mesmo. E o dourado. E o centro de mesa ficou assim, muito bonito também. Eu amei esse centro de mesa. E eu fiz 2 lados. O lado com poazinho. Olha. E eu preciso comprar uma cianinha. Eu não tenho aqui para poder passar onde ficou o risco. Ficou um risco aqui, que foi onde eu passei a costura, para fixar esse aqui no tecido de baixo, né? Aí ficou assim, gente, olha que lindo que ficou. Vou botar assim daqui pra lá, ficou bem bonito. Eu gostei demais do resultado desse caminho de mesa. O tecido que eu tinha era pouco, né? Eu até faria se eu tivesse mais caidinho assim, mas assim também ficou bem legal, ficou bem bonito. Primeira vez que eu faço esse tipo de costura assim com essas emendas, né? Mas eu achei que ficou bem legal. Não quis colocar nenhum babado tipo branco ou verde, eu até tinha um tecido verde aí, mas eu achei que ia ficar muito extravagante, então eu preferi deixar somente aqui assim com essa pontinha vermelha mesmo. E ficou essa lindeza, ó, olhando daqui pra lá. Que graça que ficou, gente. Nossa, ficou lindo demais. Olha só. Que lindo. E assim, gente, eu vou concluir o vídeo mostrando pra vocês como ficaram as almofadas.
e o caminho de mesa. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo para trazer ideias, né? Que agora vamos começar com algumas coisinhas que eu vou fazer com a temporada de Natal, para o meu Natal. Então, vou compartilhando com vocês aí todo o processo, né, das coisinhas que eu for fazendo. E aí, se for ideia para você, você que não sabe costurar, que não tem máquina, pega essa ideia, tira um print aí, leva para sua costureira, para ela concluir aí para você, fazer para você. Porque nada melhor do que fazer as coisas do nosso jeitinho, né? Do jeitinho que a gente quer realmente que fique. Então, essa aqui é uma ideia para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho e fiquem com Deus.